Pessoal, vamos falar sobre cláusulas necessárias e a duração relativa aos contratos administrativos. Estamos na semana 6, dia 3. São cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleço. Então veja, as cláusulas necessárias estão aí grafadas. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Estão grafadas aonde? No artigo 55 aí da Lei 8666. Então, para você melhor compreender, coloque-se no papel agora do servidor que vai montar uma minuta de contrato, certo? Então chegou aí teu chefe dizendo assim para você: eu preciso que você monte uma minuta de contrato para um objeto vigilância patrimonial, perfeito? Então você vai olhar, peraí, qual é o objeto mesmo? Então você vai ter que colocar lá, vigilância patrimonial. Quais são os elementos característicos? Qual a quantidade de postos? Quais são os horários que você vai estabelecer esses postos desses atendimentos? Então o regime de execução vai muito nesse sentido, falar quais as quantidades de postos, como que vai ser definido esses horários, se são horários durante o expediente, ou 12 por 46, por 48, quais são as escalas, qual é a forma de fornecimento, se for um caso, ou a forma de fornecimento quando for um caso aí de entrega de material, por exemplo. O preço, certo? Aqui já é o contrato, certo? Então aqui o preço que foi contratado. Então você fez uma minuta, no minuto você deixou o preço em branco, certo? Você colocou lá a minuta, deixou o preço em branco, mas agora você está preenchendo essa minuta também. Então você vai colocar qual foi o valor global, o valor dos postos, então quais são as condições de pagamento, quais as condições de pagamento, você vai especificar ali que a partir da entrega da nota fiscal, a partir do momento do recebimento definitivo da execução do serviço, qual é o prazo dele, 5 ou 10 dias, você vai estar colocando aí de acordo com as condições, com as especificidades aí do teu órgão, de acordo com o que já é praticado no mercado aí, normalmente é 10, 15 dias úteis aí, a partir do momento do recebimento definitivo da execução do serviço, ok? Os critérios então estão relacionados a isso, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços. Então de tempos em tempos esses preços vão sofrer alterações, ok? Qual é a data base para que a empresa, o fornecedor, te apresente a documentação relativa ao ajuste desses preços? Então vai ter uma data base para isso, ok? Normalmente depois, quando trata-se de mão de obra, vai envolver a CCT, Convenção Coletiva de Trabalho. Então após essa data aí que se utiliza aí para as mãos de obras normalmente. Critérios: quais são os critérios de atualização da monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento? Significa dizer o quê? Qual é o juro que você vai pagar aí caso você atrase um pagamento? Então seria isso, atualização monetária, perfeito? Os prazos de início de etapa de execução, quando for aí, por exemplo, prazo de início, quando você está assinando o contrato, quando que vai iniciar a execução? Então normalmente, agora uma informação importante, normalmente é o que? É na data da assinatura, ok? Normalmente é na data da assinatura. Quando não é na data da assinatura, quando o próprio contrato especificar uma outra data. Então os prazos de início vai estar grafadas aí no contrato, ok? A data de conclusão, ou seja, a vigência dele é de 12 meses, se inicia a data X e termina a data Y, ok? Entregas, observação, recebimento definitivo do material, conforme o caso aí, ou o serviço. 5. O crédito, tem que informar o crédito pelo qual correrá a despesa. Então tem que dizer assim: olha, tá aqui dentro eu vou utilizar este crédito, esse PI, plano interno, esse PTRS, que é o plano de trabalho, vou especificar de onde que vai sair aquele recurso. Então vai ter a identificação aí da indicação da classificação funcional programática, nem tem mais essa funcional programática. Então vai ver lá em administração financeira orçamentária que a classificação ela se desdobraram em duas. Aqui ficou a classificação funcional e a classificação programática, ficaram distintas, mas de qualquer forma caiu assim na lei, caiu assim na prova, assim você vai responder. E por fim, então, nessa
do crédito à categoria econômica, se ela é uma receita que você recebeu, uma receita, se ela é uma receita de capital ou uma receita de custeio, perfeito? As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução quando exigidas. Então, quando exigidas, eu vou falar sobre essas garantias, perfeito? Então, vai estar especificando aí a garantia dentro do contrato. Os direitos e as responsabilidades das partes e as penalidades cabíveis e os valores das multas. Então, eu estou falando de direitos e também estou falando de responsabilidade. Então, eu estou falando de direitos e obrigações e dentro eu vou colocar de forma objetiva as penalidades cabíveis e os valores dessas multas. Então, normalmente eu tenho que fazer uma tabela. Lá numa tabela eu tenho que colocar quais são os graus de infrações, quais são os dias, por exemplo, de um dia de atraso do adimplemento do FGTS, dos encargos trabalhistas, dos previdenciários. Aí eu vou colocar 0,2% do valor do contrato. Qual valor o que? O valor global ou é o valor mensal? Então eu tenho que especificar tudo isso para que não depois, quando eu tiver que aplicar, por exemplo, uma penalidade, eu tenha que não deixe margem para discricionariedade, certo? Não deixe margem para você ter uma dupla interpretação e acabe você aí trazendo uma situação aí que pode trazer um problema futuro, ok? E também os casos de rescisão, certo? Rescisão normalmente é o que? Pelos inadimplementos parciais ou principalmente o total aí. Reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, certo? Então, quais são os direitos em caso de rescisão? As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Então, aqui quando for importação. Vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ou ao convite e a proposta do licitante vencedor. Então tem vinculação ao edital, vamos falar que se fosse o do edital, e a proposta licitante vencedora, ok? Então significa agora que a proposta do licitante vencedor está vinculado agora ao que? Todas as condições do edital. O edital passa a ser agora a regra, certo? Porque vai estar dentro do contrato, vai ter a regra agora do jogo aí da execução desse contrato. Legislação aplicável à execução do contrato, em especial aos casos omissos, ok? Então normalmente vai colocar aí a própria lei 8666. 13. As obrigações do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Por que nós temos esse inciso 13? Porque tem alguns contratos que o fornecedor começa a baixar tanto a licitação aí, o valor, o preço global, que depois ele não consegue nem sequer executar o contrato. Ele começa com as inadimplências, começa a atrasar salário, começa a atrasar uniforme, acaba atrasando FGTS, e aí começa a virar uma bola de neve, certo? Quando ele começa a fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, poxa, mas se eu deixar de cumprir aí com o FGTS e INSS, pode rolar uma rescisão unilateral e aí eu me safo dessa encrenca que eu me meti. Para aí, se você fizer isso, vai ter aqui a obrigação, você tem a obrigação de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação. Então, se você deixar de manter as condições de habilitação e qualificações exigidas quando no início da licitação, o que vai ocorrer com você? Penalidade, vai ocorrer sanção, inclusive pode ocorrer impedimento de licitar ou suspensão de licitar aí com a administração pública, ok? Continuando, parágrafo 2º vai dizer que nos contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas e jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente a cláusula que declare competente o fórum da cidade da sede da administração, ok? Para evitar o foro
ir para uma eventual lide judicial aí, tenha que a própria administração vá para um outro local que seja diverso da sua sede. Então, para evitar isso, coloque-se no contrato aí que o foro competente para julgar aí os casos aí relativos ao contrato estão aí na sede da administração, o local que está a sede da administração. Então aqui são cláusulas necessárias. Nós temos objeto, regime de execução, preços e condições de pagamentos, critério de reajuste, prazos de início e conclusão, créditos pelo qual ocorrerá despesa, garantias, direitos e responsabilidades, penalidades, valores de multa, casos de rescisão, reconhecimento de direitos, condições de importação, quando for o caso, vinculação ao ato de dispensa, legislação aplicável e manutenção das condições de habilitação. Então esse quadrinho aqui é bom para resolver muitas questões aí, ok? Duração do contrato. Então agora vamos falar rapidinho sobre a duração do contrato, que normalmente eles são o quê? Primeiro ponto que é interessante falar sobre os contratos. Resgatando aqui uma situação do artigo 55, vai falar que os prazos de inícios e de conclusão. Então no contrato eu tenho que ter um prazo de início e também tem que ter um prazo de conclusão. O que significa isso? Significa dizer que todos os contratos é vedado que prazo com vigência indeterminado. Então é vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Então não pode. Então o examinador ele adora colocar isso, inventar uma historinha, porque não existe você selecionar um fornecedor e agora ad eterno ele vai fornecer material ou vai prestar serviço aí para o teu órgão, ok? Então veda-se o contrato com um prazo indeterminado. Qual é a regra? A regra é que os prazos ocorram em 12 meses, certo? Agora, aqui tem que ter uma atenção especial. A duração dos contratos regida por essa lei ficará adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Caiu isso, meu povo? Você vai colocar, obviamente, que está correto, certo? Mas não está da mais adequada técnica, não foi utilizado da melhor técnica aí para redigir esse artigo 57. Não é bem assim que funciona, certo? Então eu preciso falar disto, porque quando você for estudar a lei orçamentária anual, depois quando você voltar para fazer questões, como eu vou falar isso novamente, eu vou falar isso nas questões, você vai acabar errando, ok? Então, para você não errar, veja só como é que funciona. O crédito ele está lá na LOA, Lei Orçamentária Anual. Qual a previsão da LOA? Artigo 34 da Lei 420 de 64, que ele fala que o ano civil, exercício financeiro, que aqui ele diz que é a LOA, ela engloba um exercício financeiro, no artigo 34 da Lei 420, que vai falar que o ano financeiro coincide com o ano civil, ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Então o que ele está me dizendo aqui agora? Ele está me dizendo aqui que um contrato ele está adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, perfeito? Então ele está me dizendo isso, você vai colocar que está certo, certo? Quando ele colocar assim que a duração dos contratos está de acordo com o crédito orçamentário de 12 meses, putz, você vai ter que colocar certo também. Por que eu estou falando isso? Você não está entendendo ainda. Agora eu vou chegar onde que eu quero. Olha só, vamos supor que você começou janeiro, fevereiro, novembro, dezembro. Vamos supor que aqui em novembro você contratou, fez um contrato, certo? E o contrato tem em regra tem quanto tempo? 12 meses, perfeito? Então aqui ele vai se estender por 12 meses, vai até novembro do próximo ano aqui. Então aqui foi o ano 1,
ano 1, por aqui, X8, e aqui novembro, X9. Então, significa que, o que houve aqui então? Olha o que rolou. Você saiu de um ano, de um exercício financeiro 1, e chegou no exercício financeiro 2. É possível isso? Lógico que é possível. Porque você não vai simplesmente chegar aqui em dezembro e vai rescindir o contrato. E você vai utilizar até aqui créditos orçamentários do ano X8. Daqui para frente, crédito orçamentário do ano X9. Ok? Vai até aqui. Perfeito? E aqui encerra-se o contrato. Por que eu estou trazendo essa explicação para você? Porque, olha, a duração dos contratos regidos por essa lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Olha aqui, ó, a vigência era para ser até aqui. Ok? E foi até onde? Até aqui, ultrapassou essa situação que ele está me dizendo aqui em cima. Então, isto daqui caiu na prova, obviamente vai estar o que? Correto. Dificilmente o examinador entra nesse detalhe que eu estou te trazendo aqui embaixo. Então esse detalhe é só para trazer a ressalva que vai acontecer lá quando você assistir a aula referente à administração financeira orçamentária, referente à LOA, perfeito? Então, talvez você já conheça ela, então por isso, para você já não pecar por saber demais, ok? Então, caiu na prova, a duração dos contratos regidos por essa lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, é a regra, ok? Então aqui nós temos a regra, então em regra, aí vai acontecer, ele vai falar assim, em regra os contratos duram 12 meses, você vai colocar que está correto, e veja que para acontecer 12 meses, você vai ter que entrar nessa situação que eu coloquei aqui embaixo. Então veja, se colocar que está distrito vai estar correto, se colocar em regras dura em 12 meses também está correto, apesar que nessas explicações aqui eu vi que não é 12 meses, se fosse aqui estaria incorreto, mas você vai marcar como correto, você entendeu? Perfeito? Beleza? Qualquer coisa volta, se não entendeu depois nós conversamos aí no momento oportuno, me manda um zap aí também, tá bom? Então aqui a regra, temos exceções? Sim. Agora vamos por 57, inciso 1º. Os projetos que ele vai falar que estão relacionados aí, contemplados nas metas do PPA, estabelecidos no PPA, os quais poderão, então a possibilidade de ser prorrogados se houver interesse da administração. Qual é a condição? Desde que tenha sido previsto no ato convocatório. Então pode ser prorrogado, entende-se aí que a prorrogação ela pode ser no máximo por 4 anos, porque o PPA dura 4 anos, perfeito? Artigo 57, inciso 2. Esse aqui é o mais recorrente, que são o que? Os serviços que são executados de forma contínua, perfeito? Então, poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 meses. O que significa serviços aí de forma contínua? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Então, trata de serviços de natureza contínua. Então, são serviços reconhecidos pela doutrina como execução continuada, os quais se contrapõem ao de execução instantânea. Então, em outros termos, serviços que não podem sofrer solução de continuidade, ou seja, não podem ser interrompidos, sob pena de prejuízo à administração. Exemplo, vigilância, limpeza, motorista, manutenção de equipamentos. Então, todos esses serviços não podem deixar de estar sendo prestado porque vai trazer prejuízo para a administração, ok? Então, esses serviços eu posso trazer quanto tempo? Até 60 meses, máximo um contrato com o mesmo fornecedor por 60 meses, ok? Então vai ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 60 meses. Então o que?
5 vezes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui faço de prorrogo, e aqui no final aqui eu encerro o contrato. Perfeito? 60 meses aí o prazo máximo. Uma situação aqui que eu trouxe de uma questão, certo? Que é o que? Artigo 57, ele vai falar aqui a respeito do inciso 2 e vai falar sobre o 4. O 4 ele fala quando ocorrer então aluguel de equipamentos ou a utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se até 48 meses. Ok? Então veja, informática 48 meses, que mais? Serviço de duração continuada poderão ser até 60 meses. No inciso 1 lá do PB, metas que estão previstas no PPA até quanto tempo? Até 4 anos, ou seja, temos datas distintas. Temos mais aí relativos às seguranças aí que podem chegar, segurança nacional que pode chegar até 120 meses. Mas vamos primeiro a um detalhe importante que caiu numa questão. Aqui ele vai dizer que os serviços de prestação de serviço que são executados de forma contínua poderão ter a duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 meses. E aqui embaixo está dizendo assim, que podendo a duração estender-se por 48 meses. Então, olha só, primeira situação, contrato, vou colocar aqui, contrato 2 e o contrato 4. Esse aqui tem a duração por 12, podendo ser prorrogado por mais 12 e assim por diante, ok? Esse outro posso estender o que? Por 48 meses. Então, pode se estender já diretamente por 48 meses, sem a necessidade de ficar fazendo termos aditivos de 12 em 12, em 12, em 12, em 12, ok? Então, essa é a distinção entre prorrogar e estender. Sendo que alguns doutrinadores não trazem essa distinção, mas eu estou trazendo essa distinção porque a própria CESP aí trouxe aí numa questão. Aqui que é interessante então, resumo, aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, 48 meses, serviço de forma continuada, 60 meses. Agora o caso das licitações dispensáveis, que são casos de 60 meses, 120 meses, então comprometimento da segurança nacional, então contratos relacionados à segurança nacional, decreto do presidente da República, nós podemos ter aqui um prazo até 120 meses. Compre materiais para as Forças Armadas para o apoio logístico, aquela exceção de pessoal e administrativo, com parecer da comissão instituída por decreto, também 120 meses, e no fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente a alta complexidade da defesa nacional, com parecer da comissão especialmente designada pela autoridade máxima competente do órgão, também ele vai ser de quanto tempo? De 120 meses. Então veja que os 120 meses está envolvendo quem? Segurança Nacional, aí ó, Forças Armadas também, Segurança Nacional, e aqui embaixo Defesa Nacional também é Segurança Nacional, pode trazer como mais ou menos um sinônimo aí para você lembrar na tua prova, ok? Artigo 57, parágrafo 2º, vai falar que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada, ok? Então, eu estou com serviço de vigilância lá 12 meses, agora eu quero prorrogar por mais 12, agora eu tenho que justificar por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato. Ou seja, eu tenho que justificar a essencialidade da manutenção da continuidade desse contrato, ok? E também eu tenho que pedir autorização para ocorrer essa prorrogação. Perfeito, meu povo? Então aqui a resposta aí dos prazos, um esqueminha. Então o prazo em regra não pode ultrapassar a vigência dos créditos orçamentários, lembrar aquela situaçãozinha lá que eu coloquei, certo? É vedado projeto com prazo indeterminado, vedado em qualquer hipótese. Exceções agora à vigência dos dos créditos orçamentários, ou dos 12 meses, vou colocar aqui 12 meses, ok? Ou de um ano, ok?
Exceção, 4 anos, projetos incluídos no PPA, 60 meses, que é o serviço de execução continuada, e esse serviço, quando ele for excepcionalmente, ele pode ser ainda prorrogado por mais 12, certo? Esse é excepcionalmente, mas tem que ser uma justificativa muito boa para você prorrogar por mais 12, para ficar por 72 meses, ok? Então, pode ocorrer isso? Pode. Então, qual é a situação? Você está fazendo uma licitação, começou 6 meses antes a licitação, e está lá no último ano dos 60 meses, ok? Aí começou lá em junho, tá verificando as propostas em junho, aí veio julho, agosto, a empresa sumiu, apresentou um preço que você não consegue mais localizar ela, e agora a segunda colocada não quer assumir esse contrato, agora veio a terceira, ninguém quis. O que eu vou fazer? Posso prorrogar por mais 12 meses aqui, porque é uma excepcionalidade, então devidamente comprovado. Então eu tenho que demonstrar que não houve desídia, que não houve falta de planejamento da administração, e foi um caso que estava alheio à vontade dela. Aí excepcionalmente eu posso sim prorrogar por mais 12, mas essa é a exceção da exceção. Caso o examinador queira colocar para você, ele vai ter que especificar que é uma excepcionalidade, porque senão eu vou falar que o prazo é de 60 meses, ponto, correto, certo? Então nessas baterias de questões aí nós não vimos questões relacionadas a essa excepcionalidade, ok? Até 48 meses, no caso de locação aí e programa de informática, e até 120 meses quando envolver aí segurança nacional, inovação tecnológica com defesa nacional. Então é isso que nós tínhamos para falar, e agora é cair para dentro dos exercícios. Beleza, meu povo? Um abraço e fiquem com Deus.